Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, nós ainda estamos comentando sobre os módulos 91 e 92, que fala do Teorema de Pitágoras. Na aula anterior, eu mostrei para vocês, a relação entre as áreas construídas a partir dos catetos, de um triângulo retângulo, que tinham uma relação com o quadrado formado a partir da hipotenusa. Nesse momento, eu vou trazer para vocês exercícios sobre o Teorema de Pitágoras, uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Então vamos lá. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Então vamos lá. Eu tenho aqui inicialmente um edifício de 15 metros de altura. Note que a escada ela está afastada da base do edifício em 8 metros. E aí a proposta é determinar justamente a medida da escada, que a gente vai chamar de x ali. Então o que a gente tem, pessoal? A gente pode associar esse problema a um problema de Teorema de Pitágoras. Veja lá, eu tenho aqui então um cateto que vale 15, um outro cateto que vale 8, e aí eu preciso encontrar o valor da hipotenusa. Foi? Então vamos lá, aplicando o Teorema de Pitágoras eu tenho lá hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 8 ao quadrado, 15 ao quadrado. Resolvendo, 8 ao quadrado, 64. Mais 15 ao quadrado, 225. X ao quadrado está dando o seguinte, 225 somado com 64, 289. E aí o que a gente precisa fazer nesse momento? Um número ao quadrado que dê 289. Basta calcular a raiz quadrada, lembra? Bom, raiz quadrada de 289. Eu não vou me preocupar em colocar aqui na frente da raiz mais ou menos. Por quê? Porque se eu estou trabalhando um conteúdo de geometria, o que me interessa é essa medida positiva, tá? Então, por conta disso, não tem necessidade de colocar aqui as duas possibilidades, mais ou menos, tá? Basta colocar a medida positiva. Raiz quadrada de 289, 17. Então tá aí, pessoal. Como nós estamos falando em metro, então a resposta vai ser 17 metros. Foi? Então tá aí o nosso primeiro exemplo. A escada possui 17 metros. Tá legal? Vamos para o segundo exemplo, pessoal. Olha lá. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14 centímetros e um dos catetos mede 5 raiz de 3 centímetros. Note que o segundo problema ele não deu o desenho. Então nós temos que ler com atenção e fazer o desenho. Então vamos lá, vou fazer o desenho aqui pra gente. Está lá o nosso triângulo retângulo, certo? E agora vamos colocar os valores. Olha lá, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14 centímetros. Está lá, ó. 14 centímetros. E um dos catetos mede 5 raiz de 3. Então tá aqui, ó. 5 raiz de 3 centímetros. Olha lá. 5 vezes raiz de 3 centímetros. E aí pergunta, determine a medida do outro cateto. Bom, vou chamar de x o outro cateto, tá? Então vamos lá. O que diz o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu vou pegar ali x ao quadrado, que é um cateto, e o outro cateto, 5 raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá, 14 ao quadrado dá 196. X ao quadrado, olha o outro. 5 raiz de 3 ao quadrado. Como é que a gente faz isso, pessoal? Vamos lembrar? Isso aqui é o quê? Potência de um radical, Então eu tenho 5 ao quadrado, que vai dar 25,
E aí eu coloco raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3. Foi? Bom, eu tenho então 196 igual a x ao quadrado mais 75. 75 está somando, vai para lá subtraindo. 196 menos 75 vai ser igual a x ao quadrado. Fazendo essa subtração, pessoal, você vai encontrar 121. Isso é igual ao valor de x ao quadrado. Portanto, o valor de x vai ser exatamente o quê? A raiz quadrada de 121. A raiz quadrada de 121 é conhecida, né? Vale 11. Portanto, o valor de x vai ser 11. E aí eu tenho que lembrar da unidade de medida. Nesse caso, a unidade de medida é centímetro. Foi? Então tá aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção em mais uma aula. Bom, façam por gentileza as atividades que eu vou propor lá na sua lista de exercício do material e também o formulário. Aguardo vocês na nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau!